Este é o nosso canal Personagem Bíblico, onde a palavra de Deus é conduzida de forma direta e objetiva, e esta é mais uma história real que está contida na Bíblia cristã. Vamos todos juntos assistir como, quando e onde foi criado o cristianismo. O cristianismo é uma das maiores religiões do mundo, com mais de 2 bilhões de seguidores. Mas como começou, onde surgiu e em que contexto histórico? Este texto explora a origem do cristianismo, desde os primeiros passos de Jesus Cristo até a expansão da fé cristã pelo mundo antigo. Descubra como uma pequena comunidade de judeus na Palestina se transformou em uma religião global, baseada nos ensinamentos de amor, perdão e salvação. O contexto histórico antes do cristianismo. Para compreender como o cristianismo começou, precisamos voltar mais de 2000 anos atrás, para a região chamada Palestina, que hoje corresponde a partes de Israel e territórios vizinhos. Naquela época, a Palestina estava sob o domínio do Império Romano, um dos maiores impérios da história, conhecido por sua força militar e controle rigoroso sobre as províncias que conquistava. A sociedade judaica que habitava a região vivia cercada de leis religiosas rígidas e tradições ancestrais. O povo judeu aguardava há séculos a chegada de um Messias, um enviado de Deus que traria libertação e restauraria o reino de Israel. Muitos esperavam um líder político ou militar, mas Deus tinha planos diferentes. O contexto político e religioso da Palestina era complexo. Domínio romano. Os judeus pagavam impostos e viviam sob leis estrangeiras. Divisões religiosas. Existiam grupos como fariseus, saduceus, essênios e zelotes, cada um com interpretações próprias da lei de Deus. Desejo de libertação. O povo ansiava por esperança e mudanças em meio à opressão. É nesse cenário que surge o cristianismo, não como uma revolução militar, mas como uma revolução espiritual, com foco no amor, perdão e vida eterna. O nascimento do cristianismo, Jesus de Nazaré. O cristianismo nasce com a vida de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo para cumprir as profecias do Antigo Testamento. Jesus nasceu na cidade de Belém, conforme relatado em Mateus 2:1 e Lucas 2:4-7. Ele cresceu na cidade de Nazaré, na Galileia, e viveu uma vida simples, aprendendo e praticando a fé judaica. O ministério público de Jesus começou por volta dos 30 anos, quando ele começou a pregar sobre o reino de Deus, curar enfermos e realizar milagres. Sua mensagem central era clara e revolucionária: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, perdoar os inimigos e praticar a misericórdia, buscar a justiça e a humildade. Jesus utilizava parábolas, histórias simples do cotidiano, para ensinar verdades espirituais profundas, tornando sua mensagem acessível a todos, incluindo crianças, trabalhadores e pobres. O ministério de Jesus e os primeiros seguidores. Durante cerca de 3 anos, Jesus viajou por cidades e vilarejos, ensinando e reunindo discípulos. Os 12 apóstolos foram escolhidos para seguir Jesus de perto e aprender com ele. Entre eles estavam Pedro, João, Tiago e Mateus. Esses discípulos não eram líderes políticos, nem pessoas influentes, mas homens comuns que foram transformados pelo contato com Jesus. O ministério de Jesus atraiu muita atenção, mas também oposição. Os líderes religiosos da época viam suas palavras como uma ameaça à tradição e à autoridade. Ainda assim, muitos eram tocados pelo amor de Cristo e pela esperança que ele oferecia. Jesus ensinava princípios que chocavam a sociedade da época. O amor supera a vingança. Os humildes serão exaltados e os orgulhosos rebaixados. A verdadeira riqueza não está nas posses, mas no coração. A crucificação e a ressurreição, o marco do cristianismo.
A crucificação de Jesus, ocorrida por volta do ano 30 do Cristo, foi um momento crucial para o cristianismo. Embora tenha sido condenado injustamente pelos romanos, a morte de Jesus não marcou o fim, mas o início de uma fé que se espalharia pelo mundo. Os cristãos acreditam que a ressurreição de Jesus ao terceiro dia foi a prova de que ele era o Filho de Deus e que a morte não tem a última palavra. Versículos como João 11:25 afirmam: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A ressurreição trouxe esperança de vida eterna e renovou a fé dos seguidores, que começaram a proclamar com coragem que Jesus era o Messias prometido. O cristianismo se expande. Os primeiros cristãos. Após a ascensão de Jesus ao céu, os discípulos, guiados pelo Espírito Santo no dia de Pentecostes, Atos 2, começaram a pregar abertamente sobre Cristo. Milhares de pessoas se converteram e pequenas comunidades cristãs surgiram em Jerusalém. O cristianismo começou como um movimento dentro do judaísmo, mas logo se expandiu para incluir gentios, não judeus. Os apóstolos viajaram por cidades importantes do Império Romano, como Antioquia, Éfeso, Corinto e Roma, levando a mensagem do Evangelho. O apóstolo Paulo foi especialmente importante na expansão do cristianismo. Ele escreveu cartas, epístolas, que hoje fazem parte do Novo Testamento, ensinando sobre fé, salvação e vida cristã. Onde e quando o cristianismo foi criado? Podemos responder de forma clara. Onde? Na Palestina, especialmente em Jerusalém e arredores. Quando? No século I d.C., durante o domínio romano. Como? Através da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, seguida pela pregação de seus discípulos. O cristianismo não surgiu de repente como uma religião organizada. Ele começou com pessoas comuns, transformadas pelo encontro com Jesus, que compartilharam sua fé e formaram comunidades de amor, oração e serviço. As primeiras dificuldades e perseguições. Os primeiros cristãos enfrentaram muita perseguição. Eles eram vistos como uma ameaça pelo Império Romano e, às vezes, pelos líderes religiosos judeus. Muitos foram presos, torturados e até mortos por manterem sua fé. Apesar das dificuldades, o cristianismo cresceu. Isso aconteceu porque os cristãos viviam de maneira diferente, praticando amor, perdão e solidariedade. Histórias de milagres e experiências com Deus atraíam pessoas. As comunidades cristãs cuidavam dos pobres, doentes e marginalizados. Como o cristianismo se tornou global? No século IV, o imperador romano Constantino adotou o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Isso ajudou a espalhar a fé para além da Palestina, atingindo a Europa e depois o mundo. Hoje, o cristianismo está presente em todos os continentes. Suas raízes ainda estão em Jesus Cristo e nos ensinamentos dos apóstolos. Apesar das mudanças culturais e históricas, a essência do cristianismo permanece: fé em Deus, amor ao próximo e esperança de vida eterna. Mensagem central do cristianismo. O cristianismo não é apenas uma religião, é uma relação pessoal com Deus. Ele nos ensina que Deus nos ama incondicionalmente, que o perdão é maior que o ódio, que a verdadeira riqueza está na vida espiritual, não nas posses, que através de Jesus Cristo todos podem ter vida eterna. O Evangelho é simples e profundo ao mesmo tempo: crer em Jesus, seguir seus ensinamentos e viver em amor. Em resumo, o cristianismo começou na Palestina no século I, com Jesus de Nazaré. Ele foi pregador, curador e, acima de tudo, salvador da humanidade. Seus ensinamentos transformaram vidas e deram origem a uma fé que atravessa séculos e fronteiras. O cristianismo continua vivo porque oferece algo que nenhuma ideologia ou poder humano pode dar: esperança, amor
e vida eterna. Assim como os primeiros cristãos, somos chamados hoje a viver a fé de maneira prática, ajudando os outros e testemunhando o amor de Deus no mundo. Toda a honra e toda a glória sejam dadas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo continue inspirando nossas mensagens e que cada vídeo do nosso canal Personagem Bíblico alcance corações, desperte fé e leve salvação. Que o Senhor nos abençoe poderosamente, nossa vida, nosso ministério e cada palavra que sair da nossa boca. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Números 6, 24, 25. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.